A paz do nosso Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Eu com meu esposo, nós estamos mais uma noite aqui adorando a Deus. Ele fez uns louvores adorando a Deus. E eu vim ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou me prolongar muito, é uma palavra diferente. Esses dias eu estava estudando a palavra e eu estudei sobre isso e senti no coração de estar passando. E essa palavra para mim começar a falar aos irmãos, vai falar sobre o Espírito Santo, sobre nós honrarmos a Deus em tudo que nós fazemos em nossa vida, ser em honra e gratidão a Ele. Para começar a falar dela, nós vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31. 1 Coríntios 10, versículo 31 vai dizer assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui nós já vemos, aqui no versículo deixando bem claro, que é bem claro, para nós entendermos que tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser feito para a glória de Deus. Isso inclui nós também reconhecermos que somos dependentes para Deus de tudo e que tudo que nós temos na vida, muitas vezes a gente fala assim que a gente conseguimos as coisas pelo nosso suor. Mas na verdade nós conseguimos as coisas porque Deus nos abençoou, porque Deus permitiu, porque Deus nos deu saúde, porque Deus nos deu um trabalho. Então tudo tem que ser para a honra e glória dele, porque tudo é sobre permissão dele. A palavra fala que tudo está sob o controle de Deus. E uma coisa interessante que eu estava vendo esses dias, que nem aqui fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Que o que nós comemos, nossa alimentação também deve ser para a honra e glória de Deus. Porque, dependendo do que nós comemos, isso pode nos atrapalhar na nossa adoração, na nossa leitura da palavra, nosso ir a um culto. Por que eu falo isso? Porque, primeiramente, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem residir quando nós aceitamos Jesus dentro de nós. E uma coisa interessante também, que a palavra fala, quando a gente fala com o Espírito Santo, ele reside em nosso coração. Na palavra, na Bíblia, coração quer dizer mente. O coração na Bíblia não quer dizer o nosso coração mesmo, mas a nossa mente. Então o Espírito Santo, ele reside na nossa mente, que é na nossa mente que ele vai influenciar, que ele vai falar conosco, que ele vai fazer quando nós, em algumas situações, nós precisamos lembrar da palavra de Deus, de algo da palavra. Esse algo que o Espírito Santo faz a gente lembrar, vem primeiro na nossa mente, não vem no nosso coração, vem na nossa mente. E a nossa mente influencia o nosso coração. Então, na palavra de Deus, quando se refere ao coração, é a nossa mente. Então, o Espírito Santo, ele vem, tem nós, como nós somos o templo do Espírito Santo. E como nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo, nós temos que zelar por esse templo. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que esse templo tem que honrar a Deus. E a nossa alimentação inclui isso. Vocês, os irmãos, vão ver que é muito raro alguém falar sobre isso, ensinar sobre isso, mas é necessário nós aprendermos tudo isso. Se nós, por exemplo, comemos um alimento que nos faz mal, muitas pessoas têm alergia à lactose, ou tem algum alimento que faz mal, e a pessoa que vai acontecer, ela mesmo assim sabendo que faz mal, ela vai lá e come, ela vai passar mal, ela vai parar no hospital. Muitas vezes é tão perigoso para algumas pessoas que pode até mesmo levar à morte, se ela não for socorrida, dependendo da alergia que a pessoa tem. Isso vai prejudicar ela em várias coisas. E no momento que ela fica doente, que ela adoece, que ela precisa estar no hospital, que ela precisa estar em tratamento, porque ela comeu algo que ela sabia que não poderia comer, ela não vai ter forças para estar lendo a palavra, ela não vai poder ir no culto, ela não vai ter força para fazer as coisas para Deus, porque ela está doente. Claro que orar, a gente ora em qualquer momento, mas ela não vai ter as forças para fazer as coisas que ela fazia a Deus. Se ela faz alguma coisa na igreja, para alguma obra na igreja, ajuda de alguma forma, se ela evangeliza, ela não vai poder fazer, porque ela está doente. Ou seja, o que nós comemos vai nos prejudicar e vai prejudicar a nossa adoração e dedicação a Deus. E não é só isso, existem alguns alimentos, eu estava estudando sobre isso, e ele cita alguns alimentos como o açúcar. Se você comer açúcar demais, sabe que o açúcar é viciante, provoca diabetes.
O sal demais provoca pressão alta, gorduras demais provoca colesterol. Ou seja, se você começa a comer em demasia esses alimentos que são prejudiciais à saúde de todos, sem exceção, você vai adoecendo, você vai destruindo o seu corpo, você vai destruindo a morada do Espírito Santo. O açúcar, um dos sintomas que ele causa é muito cansaço, é indisposição. Ou seja, você vai ficar indisposto para fazer todas as coisas, tantas coisas normais do seu dia a dia, o seu trabalho, como as coisas para Deus. Você não vai ter disposição, você vai estar sempre cansado. Então a nossa alimentação influencia sim a nossa adoração, na nossa dedicação a Deus. E quando nós nos alimentamos, nós temos sempre que ter gratidão, porque se nós temos o alimento na mesa é porque Deus, Ele permitiu, porque Deus abençoou. Mas nós temos que também vigiar com aquilo que nós comemos, para nós podermos ter saúde. E saúde para nós podermos estar honrando e trabalhando para Deus. Se nós formos ver lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 8, ali Deus declara a carne de porco imunda. Então naquela época Deus estava descrevendo, somente no capítulo 14, alguns alimentos que ele proibia as pessoas de comerem. E um deles, lá no versículo 8, é a carne de porco. Ali Deus fala, nem o porco porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundos vos será, não comereis de carne deste, e nem tocareis nos seus cadáveres. Aqui ele fala que o porco ele tem unha fendida, mas não rumina. Porque se os irmãos antes, Deus ele tinha deixado com que as pessoas, permitia que as pessoas comiam de todo animal que ruminasse e tivesse unha fendida. Aqui o porco ele tem a unha fendida, mas ele não rumina, e Deus proibia. Eu estou pegando o porco como exemplo. Mas se os irmãos estudarem mais profundamente, Deus ele proibia a carne de porco e outras carnes, porque na verdade iam fazer mal àquelas pessoas se elas comessem a carne de porco. Porque hoje a gente tem uma tecnologia, o porco é criado de outra forma, para que não haja doenças. Você sabe como deve ser cozinhada a carne de porco, mesmo sendo criada de uma forma para que não haja doença, há vacinas e tudo mais. Você sabe que hoje a tecnologia se desenvolveu, mas naquela época não tinha nada disso. Então as pessoas elas iam comer a carne de porco e elas iam adoecer, até mesmo morrer. Deus proibiu para guardar a saúde dessas pessoas, assim como outros animais. Era para guardar a saúde deles. Por quê? Porque tem que se preservar o corpo, onde que as pessoas adoravam, tem que se preservar a saúde para as pessoas adorarem a Deus. Hoje é a mesma coisa. Nós temos que nos preservar, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, o máximo que nós podemos. Não assim, porque tem pessoas que começam a cuidar da saúde do corpo, começam a desenvolver uma idolatria só em cima disso, né? Elas ficam se auto-idolatrando, idolatrando o corpo, não é nesse sentido. É você se cuidar naquilo que você vai comer para não te fazer mal, para não prejudicar a sua saúde, para você ter energia e força para estar sempre adorando a Deus. Porque como eu disse no começo, nós somos morada do Espírito Santo. E tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser pensando em Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser nesse sentido. E tudo que nós fazemos pensando em Deus e dando honra a Deus, vai ser para o nosso bem. Porque Deus, tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos auxilia a fazer através do seu Espírito Santo, é para nosso bem. É para que nós vivamos melhor, é para que nós vivamos sob a proteção de Deus, é para que nós tenhamos mais forças em todos os sentidos, porque não é fácil nós caminharmos nessa terra. Nós vamos enfrentar várias situações difíceis e também a nossa saúde. A nossa saúde a gente não vai durar para sempre. Lógico que é normal o corpo envelhecendo e certas doenças virem, às vezes, com o tempo, porque o corpo ele vai se desgastar da nossa velhice. Mas quando nós comemos aquilo que nos faz mal, que nós sabemos que faz mal, quando nós os vícios também, né, quando as pessoas se deixam levar por vício, nós estamos deteriorando o nosso corpo antes do tempo determinado. E nós estamos, como eu disse, colocando impossibilidades que nós não estamos colocando de termos energias para adorar e servir a Deus. Então, o quanto que é importante nós nos atentarmos a isso, atentarmos a detalhes da nossa vida, até mesmo a nossa alimentação, para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade e com energia e disposição todos os dias. E essa é a mensagem que eu gostaria de ter deixado aos irmãos, que vocês possam refletir nessa palavra e que Deus abençoe a noite de todos, em nome de Jesus.